nesse segundo bloco, cada candidato, por meio de sorteio, como nós fizemos, pode perguntar para um adversário da sua escolha. Porém, aquele que já respondeu não pode ser objeto de resposta do próximo candidato que for perguntar. E neste bloco haverá 1 minuto para réplica e outro 1 minuto para tréplica. Vamos dar início, então, com o sorteio do primeiro candidato. O primeiro candidato vai escolher um outro candidato e formular sua pergunta. Wilson Trindade é o primeiro candidato que vai fazer a sua pergunta. O senhor pode escolher um candidato à sua livre escolha. Bom, como a Trindade deve estar em segundo lugar, vou perguntar para quem estão falando que está em primeiro lugar. Isso é verdade, né? Eu não concordo com isso, mas infelizmente a gente tem que aceitar, né? Porque tem que aceitar, para mim não perguntou. Deixa eu responder então, Wilson, tá bom? Eu gostaria de perguntar para o Vargas Neves, né? O que ele acha dessa lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa ela vem em boa hora para que possa fiscalizar melhor os candidatos a vereador, prefeito, governador, para que a gente possa ter mais transparência no processo eleitoral e fazer com que os partidos cada vez mais escolham candidatos de boa qualidade. Ela foi aplicada recentemente, os partidos todos procuraram escolher os seus candidatos de acordo com a regra pré-estabelecida para que não tivesse impugnações e pudesse, evidentemente, ganhar as eleições com candidatos que tenham propósitos de administração pública, que tenham transparência e, evidentemente, não tenham alguma condenação. Nós temos aqui o privilégio de ter 8 candidatos a prefeito, nenhum deles enquadrado na lei de ficha limpa, porque todos eles não têm nenhum processo e não têm nenhum ato de improbidade condenado pela Justiça ou pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, razão pela qual os 8 candidatos tiveram seus registros homologados e tenho certeza absoluta que vão honrar o voto que a população espera. Bom, é que comenta-se muito, né, pessoal, que realmente o candidato que tem uma passagem, ou várias passagens, ou dezenas de passagens, não. O Gilmar Mendes, o ministro, falou assim: essa lei da ficha limpa deve ter sido feita por bêbados. Porque é impossível, né, gente? A pessoa tem tantas denúncias, tantos indiciamentos, e, de repente, ela se torna candidata legítima de uma cidade, de uma prefeitura. Sendo que as pessoas que, normalmente, como Trindade, por exemplo, né, que sempre batalhou, sempre ganha pouco, nunca foi ajudado por prefeito nenhum, de repente se iguala e é votado da mesma maneira. Então, eu acho que nós deveríamos, eu concordo com o Gilmar Mendes, eu acho que se a pessoa tiver suspeitas, indícios, já não deveria ser candidato. A pessoa teria que ser puramente limpíssima. Muito obrigado pela réplica. A pergunta colocada pelo estudante, ela vem embora porque os candidatos têm que se apresentar de forma correta nas suas candidaturas e cada partido político procura indicar os seus candidatos da melhor maneira possível. E nós aqui em Piracicaba praticamente não tivemos candidatos impugnados pela lei da ficha limpa, nenhum dos candidatos a prefeito, nenhum dos candidatos a vereador, e nenhum candidato a vice. As impugnações que nós tivemos de candidatos foram muito mais por questões formais, de falta de documento, do domicílio eleitoral, do que questões de improbidade administrativa. Próximo candidato a fazer sua pergunta. Magno Pérez. Vamos fazer, então, para o candidato da rede. A pergunta é o seguinte: como que o candidato vê a questão da
moradia provisória, né? O problema das favelas, como que qual que é o projeto para resolver o problema ou para tratar o problema como ele deve ser tratado numa cidade? Como que ele vê se para a rede a favela é um problema ou é uma solução? Bem, favela nunca é solução para nada, né? Moradia sem dignidade não é solução para ninguém, tá? Favela não é um depositório de gentes. Então a gente tem que chegar e pensar de forma participativa, aberta, com toda a população e equalizar esse problema de habitação com todo mundo. Então tem que se pensar em onde você vai colocar essas pessoas de forma digna. Então nunca foi solução. A solução é de ocupação de áreas permanentes, área de proteção permanente também não é uma solução, principalmente porque é uma área de alto risco para a população e degrada até o meio ambiente. Então, essas ocupações elas têm que ser pensadas de outra forma. Você tem que dar dignidade para a pessoa morar de forma que ele consiga trabalhar, que ele tenha sossego, que ele tenha a propriedade daquele terreno, que ele tenha a propriedade daquela casa, que se ele quiser ele possa vender, trocar, fazer o melhor, porque até permitindo ele trabalhar em outros lugares de forma muito mais coerente. Então, a gente vai, com o nosso governo aberto, vamos discutir com toda a população quais são as demandas de cada um dos locais, as demandas de cada população e como a gente pode viabilizar a um custo satisfatório para que todo mundo tenha essa posse garantida e consiga morar com dignidade. Então, favela nunca foi solução para ninguém, é sempre uma situação provisória. Bom, com todo respeito aí o nobre colega aí da rede, né? Mas a questão da favela não é uma coisa assim fictícia, né? É uma coisa real, né? Então, se existe a favela e ela existe em áreas verdes, por que existe na área verde? Porque não tem outro espaço. Foi o espaço que sobrou para ela ocupar. Então, não é porque ela gosta, né? O favelado gosta de ocupar lá no Bosque dos Lenheiros, na favela aqui, mais uma favela que tem lá. O pessoal está lá não porque que eles gostam, porque não tem outra opção. Então, a favela é uma solução para as pessoas que estão lá, no local da área verde. Eu sou professor de geografia, mas é a solução, entendeu? Porque precisamos considerar a questão real, não fictícia. Bem, nós pensamos em sustentabilidade. Então, nós pensamos no econômico, no social e no ambiental. Então, se você chegar e abrir espaços para invadir áreas verdes, para a construção de moradia de baixa qualidade, a gente está degradando a área ambiental e nós não estamos trabalhando social. Então, temos que trabalhar de forma coerente e oportunizar ações efetivas para que a pessoa tenha moradia com dignidade. Não é ocupando a área de proteção permanente que a gente vai resolver o problema. É dando trabalho, gerando renda, dando dignidade, dando educação, principalmente. Eu já dei aula no Bosque dos Lenheiros de judô durante quase 3 anos. Então, eu sei como que o pessoal tem lá, trabalha lá. Então, são muitos trabalhadores, tem uma parcela muito pequena que está envolvida com o tráfico, mas muito pequena mesmo. A maioria são pessoas dignas e trabalhadores que têm o direito de ter a posse do seu terreno. Muito obrigado. Pajas Negre. Eu queria fazer a pergunta para o Brito. Verificando a sua proposta social debatida na televisão, eu não vi mencionado muito a questão do morador de rua. Nós temos aí, no período mais recente, uma ampliação do número de pessoas morando na rua, fruto, claro, da política econômica que levou ao desemprego de muitas pessoas e, além do mais, muitas pessoas dependentes de química que perambulam pela rua. A Secretaria do Desenvolvimento Social ela faz um bom trabalho de acolhimento e orientação, mas, mesmo assim, não consegue resolver na sua totalidade o problema. Eu gostaria de saber, se o senhor for eleito prefeito, o que o senhor pretende fazer nessa área. Cada candidato tem as suas prioridades.
O candidato Barjas Nery, que me perguntou, já deixou claro hoje aqui que a prioridade dele é continuar fazendo ponte, cimento. E a nossa prioridade é gente. Por isso, nós vamos trabalhar incansavelmente, unindo as secretarias, e a assistência social é um projeto nosso. Inclusive, a gente percebe que nesses 12 anos aí de governança do PSDB, a rua continua enchendo de gente e a gente não vê muita solução. Mas nós estaremos cuidando, acompanhando, ressocializando essas pessoas, preparando. Pode ter certeza absoluta que nós vamos organizar esses albergues, preparar um bom albergue para tirar essa pessoa da rua. Esse é uma das nossas prioridades. Mas prioridade para nós também, Barjas, é fazer aquilo que vocês em 12 anos não fizeram, que é cuidar de gente. Então, nós vamos pegar a creche, que é meio período, do qual, até hoje, nesses últimos 12 anos, vem acontecendo, nós vamos passar para período integral. Nós vamos aproveitar a oportunidade também de estender essa creche até às 19 horas, para que a mãe não tenha que pagar para alguém ir lá pegar. Outra coisa que nós vamos fazer como prioridade também é as farmácias aos finais de semana. Né? As farmácias municipais, quem vai no pronto-socorro, chega o final de semana, não tem onde pegar o seu remédio, continua voltando no pronto-socorro. E outra coisa muito importante, que é cuidar da educação, e eu quero aproveitar essa oportunidade para falar com todos os estudantes e todos os pais que têm filhos na escola, que na nossa administração implantaremos o passe livre para que os nossos jovens não deixem de estudar, não deixem de ir à escola. Essas são prioridades, e prioridade é saúde. Saúde, educação e assistência social. E esse pessoal que estão dormindo nas ruas faz parte do departamento que a assistência social vai dar prioridade para cuidar. O candidato desviou um pouco do assunto, mas era a questão da morador de rua, ele fez uma resposta parcial, mas eu queria apenas rebatê-lo, que é a questão de cuidar das pessoas. Nos últimos 10 anos, Piracicaba avançou muito na área social, gerou 9 mil vagas para a educação infantil, concentradamente nas crianças de 0 a 3 anos. Piracicaba trabalhou na urbanização de favelas, que é uma prioridade de todo mundo aqui. Foram urbanizadas 19 favelas, e um benefício direto a 3 mil famílias que passaram a morar com dignidade, tendo água, coleta de esgoto, iluminação pública, pavimentação asfáltica. E na saúde, houve um avanço bastante expressivo, porque a rede de Piracicaba é uma das melhores redes de todo o estado de São Paulo, e tem uma rede que faz, por ano, pelo menos 1 milhão de consultas médicas, na atenção básica, na especialidade e na área de pronto atendimento. Candidato, se em 12 anos vocês estão no controle e no poder de Piracicaba, e vocês não resolveram o problema da saúde, vocês não resolveram o problema das creches, vocês não resolveram o problema dos estudantes com passe livre. 12 anos, candidato, vocês não deram solução para cuidar de gente. São 12. Eu não acredito que nos próximos 4 o senhor vai fazer aquilo que o senhor não fez, que foi cuidar do humano, da parte humana. Por isso, eu assumo o compromisso aqui, diante de todos os candidatos da plateia e para você de casa, que a nossa administração ela não está voltada para cimento, nem para ponte, nem para viaduto. Ela está voltada para cuidar de gente. Exatamente isso que nós vamos fazer. Educação, saúde, assistência social e segurança. Pode ter certeza absoluta. É isso que Piracicaba hoje precisa. Mesmo porque na saúde, 35% do pessoal que tinha plano de saúde está migrando para a saúde pública. E se a gente não tiver voltado para cuidar dessa saúde pública, vai virar um caos Piracicaba. Próximo candidato a fazer pergunta, Marcelo Filick. Gostaria de perguntar para o Luciano Almeida. Eu trabalhei um tempo como auditor contábil e financeiro. Até você foi dono de empresas, né? Então, é muito interessante a gente ter uma auditoria para conseguir fiscalizar, para ver se a empresa está indo bem ou não. Tá? Gostaria de saber a sua opinião, por que aqui no município, faz mais de 12 anos, que a gente não consegue que os vereadores cumpram a sua função de fiscalização do executivo, porque uma auditoria pode ser feita pelo executivo, pelo legislativo. Então, a ideia é, por que não deixar os vereadores auditarem
ou fiscalizarem o executivo. Por que você acha que tem tanto medo nesses 12 anos? Bom, Marcelo, eu acho o seguinte, ok? O que está acontecendo no Brasil é um problema, né, absurdo, que é você ter hoje um poder executivo que manda e um legislativo e um judiciário que normalmente obedece. E isso fez com que, na maioria das localizações, e principalmente nos municípios, então o poder executivo ainda tem mais influência sobre o legislativo, né? E a gente acaba, então, tendo uma Câmara de Vereadores que não cumpre corretamente o seu papel de ser uma referência, porque eu costumo dizer sempre isso, prefeito não deveria ser nem eleito, ele deveria ser contratado, porque ele não é de fato um representante do povo. O representante do povo é o vereador, é ele que de fato é o representante do povo. E aí deveria ser, então, ele que deveria definir o que a prefeitura tem que fazer e como ela tem que fazer. E, a partir disso, também fiscalizar. Nós temos, sim, problemas sérios com relação a isso. Eu acho que falta fiscalização. Eu tenho dúvidas sobre a lógica que os contratos são feitos de 25 anos aqui em Piracicaba, o porquê dessa lógica, porque a gente acaba tirando concorrência, e a concorrência ela é importante porque ela baixa preço, ela melhora a qualidade de serviço, e aqui em Piracicaba os principais projetos estão todos com contratos de 25 anos, lixo, esgoto, transporte público. Eu acho que isso não é saudável para um município. E a gente precisa ter uma estrutura que dê transparência e dê acessibilidade ao que de fato acontece na maioria dos contratos de Piracicaba. Isto falta, sim. Nós temos um portal da transparência que não existia e que, de fato, começou a existir só por força de lei, mas você entra lá, você não consegue acessar a maioria das informações. Elas não estão claras e nem disponíveis como deveria ser. O que nós vamos ter que fazer, sim, auditar isso e fazer com que os vereadores assumam o seu papel, que é fiscalizar e dizer ao Poder Executivo o que nós vamos ter que fazer daqui para frente como gestores. Bem, a rede, ela preza pelo governo aberto, transparente e participativo. Ou seja, assumindo a prefeitura no ano de 2017, a gente vai chamar toda a população, os empresários, os funcionários públicos e todos os vereadores para participar do planejamento e do orçamento para os outros próximos 4 anos. Então, a gente trabalhando de forma aberta, a gente diminui a chance de ter desvios. A gente envolve a população na parte do problema e na parte da solução. E até deixa muito mais transparente, porque as nossas PPPs, elas são feitas com empresas, pode até ser legal isso, mas são empresas SA. Então, se uma empresa SA é uma sociedade anônima, a gente nem sabe quem está por trás dela. Então, as nossas PPPs, elas teriam também que ser auditadas. Marcelo, a verdade é o seguinte, o maior fiscalizador que existe numa cidade somos nós, cidadãos. O que nós temos que fazer é criar uma forma com que as pessoas façam parte do processo da administração, estejam ligadas à prefeitura, estejam ligadas no seu bairro, que acompanhem o que está sendo feito, as intervenções que lá estão sendo feitas, o que acontece na creche daquele bairro, o que acontece no projeto que está sendo feito, e só tem um jeito, nós temos que aproximar a população da prefeitura. É ela que tem que dizer o que nós temos que fazer, seja através dos seus vereadores ou diretamente. Por isso que no nosso projeto nós estamos propondo a criação de subprefeituras, que é para aproximar a população do poder público. Porque se tiver uma subprefeitura lá, fica muito mais fácil para a pessoa ir lá, cobrar e fiscalizar. Porque é difícil ela ir no 11º andar da Rua do Porto. E, infelizmente, nem sempre quem está lá no 11º andar da Rua do Porto tem tempo para ir ver a cidade inteira e cuidar dela. É isso que nós temos que fazer. Muito obrigado. Próximo candidato a fazer a pergunta, Divaldo Brito. A minha pergunta vai para o Nalesso. Sabemos que Piracicaba tem um problema muito sério de saúde. E aí a gente vê um hospital construído, aí já são há tantos anos a construção desse hospital. O que você teria a falar a respeito do hospital regional? Olha, Brito, eu já mencionei o que eu penso há alguns minutos. No Brasil, nós temos uma prática, infelizmente, constante, que é a utilização de obra pública como outdoor político. Então, nós temos hoje em Piracicaba um outdoor e não um hospital.
um outdoor que foi inaugurado às pressas, que não atende à população, porque o interesse inicial era o interesse de divulgação política da obra. Não sabemos ainda quantos anos ficaremos sem o hospital por conta, justamente, de uma inauguração, em muitos casos, precipitada. No caso específico do Hospital Regional, cada dia parado é um custo para o Estado, é um custo para a população de Piracicaba. Agora, nós estamos ouvindo aqui alguns candidatos falando sobre a necessidade de participação popular. O PSOL é um partido radicalmente comprometido com a participação popular, mas participação popular não é sair às ruas, dar as mãos à população ou passar de boteco em boteco, como muito político faz nessa cidade. O bom político para muita gente aqui é aquele que passa de boteco em boteco no final de semana. O bom político é aquele que dá retorno à população. O bom político é aquele que escuta as demandas coletivas da sociedade e dá resposta. Sim, não, quando, por quê. Se a população de Piracicaba tiver feedback, se ela tiver retorno às manifestações que apresenta, com certeza nós resolvemos o problema da participação popular nessa cidade. E dito isso, reafirmo que o PSOL tem na participação popular, no chamamento à população para as decisões públicas, a sua grande marca na política nacional. Eu fiz essa pergunta porque nós precisamos falar desse hospital. Esse hospital, além de ter sido promessa de campanha já há alguns anos, muitos anos, ele não passa de um engodo. Porque esse hospital ele já tem o nome de Hospital Regional. Se ele é hospital regional e, segundo a diretora da DIR, é para atender 26 municípios da região com 126 leitos, automaticamente a saúde de Piracicaba vai continuar um problema sério. Porque o que nós vamos estar vendo nesse hospital regional é a ambulância dos municípios vizinhos chegando e a população sofrendo com essa situação. Por isso, saúde é prioridade na próxima administração. Saúde é prioridade para todos nós, para cada candidato. Nós temos aí o Hospital Dia, que é o que nós vamos fazer, porque esse Hospital Dia é o que vai resolver o problema das cirurgias eletivas, dos exames com o centro de diagnóstico, e o Hospital Dia terá também a obrigação de atender o nosso município. O Hospital Regional é um engodo, pode ter certeza absoluta, porque ele vai atender a região. Brito, tem uma questão que é uma questão básica. Dá à população o poder de fiscalização e o poder de gestão dos equipamentos públicos, e os nossos problemas de corrupção, os nossos problemas de falta de dinheiro serão resolvidos na sua grande maioria. Coloca em cada um dos nossos postos, em cada um dos nossos equipamentos de saúde, cria-se um conselho popular de fiscalização e de apoio à gestão, e dá a essas pessoas voz, que elas vão dizer o médico que atende bem, o médico que atende mal, o médico que vai, o médico que não vai, o que está bom e o que está ruim. É necessário dar voz à população. Não adianta apenas a proposta, não adianta apenas a ideia. Não se joga com a vida das pessoas. Dá a elas voz e nós vamos ver a revolução, a mudança, a transformação positiva nessa cidade. Senhor Almeida. Sérgio, pode ser para você a pergunta? Então vamos lá. Eu tenho visto muito no seu programa e nas suas apresentações, você tem falado muito sobre a questão da água, né? E eu acho que cabe várias reflexões. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente passa no Brasil de novo, aqui já se falou muito disso, né? Nós temos uma cultura aí da corrupção hoje instalada nesse país, que infelizmente ela não se restringe a Brasília, ela não se restringe, ela está em todos os cantos. E eu realmente tenho muito receio de como é que a gente destrói isso e como é que a gente consegue mudar isso. Então eu queria que você me dissesse assim, né, como é que você imagina, quando você for prefeito, acabar com essa questão da corrupção? Como é que na sua gestão você pretende combater essa corrupção e o que você pretende fazer com relação a isso? Bom, obrigado, Luciano. Bom, eu acho que o grande problema hoje do país, e se reflete, obviamente, aqui em Piracicaba, é a questão do monopólio. A gente tem um monopólio do dinheiro. Hoje, 43% de tudo aquilo que se arrecada em torno disso
vai para o sistema financeiro. O setor produtivo, seja ele trabalhador, empresário, sofre as consequências dessa política. Então, a política dos monopólios deve ser enfrentada e combatida. Uma campanha que é cevada por um monopólio, e os grandes partidos, a gente sabe disso, eles são cevados pelos grandes monopólios, eles ficam submissos a essa política. Então, a questão do monopólio privado sobre o tratamento da água, o que é o monopólio? A dona de casa, se a água dela estiver maltratada, ela não vai mudar de cidade, ela está submissa a esse monopólio. Então, a proposta principal minha, o que é? É retomar para o controle do município o tratamento da água e do tratamento do esgoto para o município. Por quê? Monopólio significa, você é empresário, você sabe disso. Se você não tem concorrência, ele impõe o preço, quebra a indústria, quebra o comércio. Então, eu pretendo usar o poder de compra também da prefeitura para fortalecer a pequena e média empresa localizada na cidade. Eu acho que a legislação ela pode prever, sim, um plus para a empresa que estiver instalada no município, nas compras, nas suas compras. Então, a principal meta minha, o que é? Retomar para o controle do município o tratamento do esgoto. E isso, obviamente, eu não sou maluco, né? Vamos negociar, tem outros contratos, eu respeito o contrato, etc. Mas, acima de tudo, está a saúde da população. A água é uma questão de saúde. Quanto melhor a água for tratada, menos crianças nos postos de saúde, menos gente nos hospitais. Sérgio, na verdade, eu acho o seguinte, nós vamos precisar mais do que isso, né? Nós vamos precisar, de fato, rever todos esses contratos. Não é possível que a gente fique refém da situação que nós estamos vivendo, não só em Piracicaba, mas como em outras cidades e estados e na União, né? Nós temos hoje uma situação séria, porque nós estamos vivendo uma situação de crise e, com certeza, eu costumo dizer sempre isso, o pior processo, mais talvez caro para o Brasil, que a corrupção é a incompetência. E, normalmente, a gente prevê e percebe que, nesses contratos, o que há é incompetência na hora de formalizá-los. São vários exemplos que nós podemos dar aqui da falha desses contratos, independente se eles tiveram desvios ou não. O que nós precisamos corrigir nesse país, e rápido, é competência, porque se a gente não tiver competência na gestão, nós não vamos conseguir acabar com a corrupção. E, para isso, nós precisamos criar, além de fazer a revisão, uma agência reguladora que controle todos esses contratos, ok? Eu tenho visto aí candidatos falando, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Eu prefiro seguir o que está aqui, o que o Gabriel Ferrato, o atual prefeito, disse. Nos últimos 3 anos, a crise econômica gerou um rombo de 160 milhões no orçamento. Essa é a crise real. Então, não adianta vir aqui falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a proposta do Partido Pátria Livre, para a gente sair dessa crise, é que se convoque um plebiscito no mais rápido prazo possível, para que se eleja um plebiscito, para que o povo decida se quer que tenha novas eleições, sim ou não. É a saída pacífica para a crise. Porque, no nosso modo de entender, tanto trabalhadores quanto empresários estão sofrendo enormemente. O trabalhador sofre com desemprego, o empresário não quer ver sua mão de obra sendo dispensada. Ele tem um custo grande, enorme para isso. Então, no nosso modo de ver, no modo de entender do Pátria Livre, um plebiscito para que o povo decida, o mais rapidamente possível, que haja novas eleições presidenciais no país. Muito obrigado. Próximo candidato, Sérgio Spinassato. Eu vou perguntar para o Magno Pérez, qual a visão que você tem sobre o monopólio do tratamento do esgoto na cidade? Qual a sua opinião sobre esse monopólio existente que isso encarece o preço da água, porque cada tarifa d'água que você paga, cada conta de água que você paga, vai também para a empresa que está comandando aí o tratamento do esgoto. Na sua visão, como é que você vê a existência de um monopólio privado tomando conta de um setor tão importante para a saúde da população, que é o tratamento da água? Esse assunto a gente já comentou, né? Mas antes de entrar propriamente nessa questão,
Eu gostaria de falar que tem esgoto na política, né? Porque agora, com essa história de que está acontecendo, nós temos o quê? Eleições diretas. Agora o PSDB já está apoiando o Fora Temer. É isso que a gente vai querer? Que o golpe continue por aí? Então, somos contra totalmente eleições diretas já, porque isso faz parte do golpe da direita e do fascismo. Bom, entrando na questão aí da... Novamente, né, o mesmo assunto aí da parceria público-privada aí com o sistema de esgoto, nós somos totalmente contra, né, porque um serviço público tem que ser público, né, então, terceirização não é por aí. Então, a má qualidade vem por aí. Então, tem que ser, com a participação popular, a administração da água, do esgoto da cidade. Só assim a gente vai ter, novamente, uma segurança, uma qualidade do serviço público, enquanto estiver na mão de empresários, pessoas que têm interesse em se enriquecer com o serviço público, a cidade de Piracicaba vai sofrer esse roubo diário da sua água, do seu serviço público. Então, a causa operária é a favor dos trabalhadores, que o serviço público venha atender os operários e os trabalhadores. Bom, para que se defenda os trabalhadores, preciso primeiro que eles tenham emprego. Então, eu vejo o seguinte, a ministra Ellen Grace disse, Sua Excelência ao povo, no seu ato de posse. Então, eu vejo que a saída para a crise e o caminho é devolver o poder ao povo, para que ele decida soberanamente um novo caminho para esse país. Quem ele, de fato, escolhe. A Dilma, ela caiu, não foi por causa das pedaladas fiscais, foi porque ela traiu o compromisso que ela assumiu perante o povo. Então, ela foi derrubada, não foi lá porque deu 2, 3 pedaladas, isso ou aquilo. Ela caiu porque assumiu um compromisso com o povo, e traiu esse compromisso. Então, e o povo, se ela tivesse mantido a palavra dela, ela dizia que os outros candidatos iam privilegiar os banqueiros. O que ela fez? Simplesmente aumentou ainda mais a transferência de renda para o setor financeiro. Obrigado. Por favor, réplica. Bom, então aqui foi mais uma fala aí a favor do golpe. Então, nós da Causa Operária somos o partido que está mais na luta, realmente, na defesa do interesse dos trabalhadores. Então, nós não aceitamos isso e somos contra o golpe dado pelo Legislativo, pela Câmara, pelo Senado e pela Justiça. Então, somos a favor de que a Dilma retorne, porque fica prejudicado. Por favor. Olha, por favor, peço a gentileza. Não estou preocupado com vocês. Estou aqui para defender o interesse dos trabalhadores. Então, acontece que Piracicaba vai ser prejudicado também. A desregulamentação das verbas, não vai sobrar dinheiro para o social. Então, estamos aqui para defender o direito dos trabalhadores e abaixo o golpe e contra eleições diretas. Muito obrigado. Próximo candidato tem o direito à pergunta. Tiago Nalesso. Trindade, o pessoal, quando se colocou nessa campanha, se colocou como uma estratégia de influenciar o debate na cidade de Piracicaba, apresentar pautas importantes para a sociedade piracicabana. No nosso plano de governo, nós temos uma proposta que é a proposta da igualdade, da paridade de gênero entre homens e mulheres no secretariado municipal. E além da paridade entre homens e mulheres, também que o secretariado municipal seja representativo dos vários grupos sociais da nossa cidade. Então eu te pergunto, se por acaso Vossa Senhoria seja eleita, se
assumiria um compromisso de igualdade de gênero na formação do secretariado de Piracicaba? Com certeza absoluta, gente. Eu tenho o maior respeito pela diversidade, né? Eu acho que sexualmente cada um tem a sua escolha, todo ser humano tem que ser respeitado, todo ser humano tem seu mérito, e nós, Trindade eleito prefeito, nós criaremos a Secretaria das Mulheres da Igualdade Racial e Sexual, viu, gente? Porque eu vejo que em Piracicaba, apesar que a maioria dos secretários já são carta marcada, né? Eles patrocinam a campanha, e aí é claro que ele tem direito a determinada secretaria. Nós vamos colocar, desculpa, às vezes me falar mais baixo, né? Até agora parecia que era novela, até agora, né? Reza, né? Agora melhorou. Nós vamos, gente, tá melhor assim? Nós vamos escolher pessoas do povo, em todos os bairros, em todos os setores. Nós que conhecemos, que trabalhamos 40 anos na prefeitura, saberemos escolher as pessoas certas, com o talento certo, com a qualidade e principalmente honestidade e mais ainda, ficha limpa, gente. Porque nós temos que começar a acabar, né, Lesso? Que vocês falaram tanto aí, pelo que não perguntaram para mim, né? Com a corrupção em Piracicaba. Principalmente igualando-se, né, gente? As pessoas do sexo oposto, viu, Nelesso? Eu concordo plenamente, faremos também, daremos sim essa oportunidade para que as pessoas de todos os sexos possam participar da assessoria e das secretarias do programa do Trindade. Obrigado, Trindade. Fico satisfeito com sua resposta. Gostaria de ampliar o convite aos demais candidatos aqui, que se por acaso eleitos, também assim ajam na prefeitura. Normalmente, a resposta de quem discrimina, do preconceituoso, é apelar para a história de competência. Mas não tenha dúvida que, se nós lidarmos com a competência, nós teremos igualdade de gênero e teremos representação de todos os grupos sociais na prefeitura. Porque, como disse o primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, o que determina, perguntar a ele por que ele tinha o seu ministério composto por homens e mulheres e por representação dos vários setores da sociedade. Sua resposta foi muito boa, porque nós estamos no século XXI. Ao contrário do presidente golpista que temos, que formulou seu ministério integralmente com homens, né, e de conduta que todos nós bem conhecemos. Obrigado. Olha, gente, o que eu prezo no ser humano é a honestidade. Eu acho que sem honestidade nada se caminha. Não importa essa pessoa, a preferência sexual, não importa a idade, não importa nada. Nós temos que ver o ser humano com qualidade, com talento e sempre dando oportunidade para que saiamos da mesmice, né, gente? Tá na hora de Piracicaba mudar todo esse quadro aí, sempre os mesmos, e não importa a preferência sexual do ser humano. O que importa é que seja limpo, honesto e que não seja cleptomaníaco. Cleptomaníaco é gente que gosta de roubar, viu, gente? Agora vamos encerrar o segundo bloco.